capítulo de número 22 e versículo 13 e 14, se eu não me engano. Que diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Somente até aqui. Meus amados, nós estamos hoje em um culto intitulado Culto de Missões. E quando a gente lê Gênesis capítulo de número 22 e versículo 14, a gente consegue fazer uma analogia com uma das maiores missões já feita em toda a terra. E eu vou contar brevemente para vocês. A história de Abraão é muito conhecida, mas para aqueles que não se lembram, ele recebeu uma ordenança de Deus para que pegasse seu filho Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, e o levasse até um monte e o sacrificasse ali. Eu imagino Abraão como pai, recebendo aquela ordenança de Deus, talvez com o coração um pouco dividido. Dividido por quê? Porque Abraão amava a Deus, temia a Deus, mas ele também amava o seu filho. E aí ele estava diante de uma situação muito difícil. Sacrificar o seu filho e obedecer a Deus, ou ficar com seu filho, que era o seu único filho, o filho da promessa. Abraão então decide obedecer a Deus. E ele pega seu filho e ele vai caminhando até o lugar do sacrifício. Eu imagino o coração de Abraão naquele momento, durante o caminho. Eu imagino Abraão pegando todas aquelas ferramentas, mas sem o carneiro, sem o cordeiro. Eu imagino Isaque pequeno olhando para ele, dizendo: papai, a gente pegou tudo, a gente pegou a madeira, a gente pegou as coisas para amarrar o animal do sacrifício, a gente pegou tudo, mas aonde que está o animal? E eu imagino Abraão olhando para Isaque dizendo: meu filho, Deus proverá. E o mais engraçado nessa história é que quando eles chegam no pé do monte, o homem que estava com Abraão pergunta, na verdade ele dá uma ordenança: olha, fiquem aqui que nós voltaremos. Deus havia mandado ele sacrificar o seu único filho, mas ele disse para aquele homem que ambos voltariam. Aqui a gente consegue enxergar a fé de Abraão. Abraão, ele sabia que Deus proveria o animal para o sacrifício. E chegando naquele alto monte, eu imagino Abraão pegando Isaque, colocando, talvez imagino sobre alguma mesa, e Isaque sem entender nada, talvez assustado, sem culpa nenhuma, mas estava ali para morrer. E quando Abraão foi sacrificá-lo, ele ouviu uma voz dizendo: Abraão, não precisa fazer isso. Então apareceu um carneiro, e Abraão viu que aquele carneiro era uma providência de Deus para salvar Isaque. Ali Deus testou Abraão e ele passou no teste. Mas a analogia que eu disse da maior missão de todos os tempos é que essa história aconteceu novamente no Novo Testamento. Eu e você, nós éramos Isaque, estávamos condenados à morte, estávamos totalmente perdidos, mas foi aí que um homem chamado João Batista começa a pregar sobre arrependimento. E certa vez ele estava batizando pecadores, e ele olha e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu, você, aquelas pessoas que estavam sendo batizadas por João Batista, eu e você, nós éramos o Isaque que era para ser morto, para ser condenado. Mas Deus, ele proveu o Cordeiro, Jesus Cristo, para salvar eu e você. Essa foi a maior missão de todos os tempos. E talvez você já saiba disso, mas nessa noite eu queria te relembrar dessa história. Então, se você já aceitou esse sacrifício, se você reconhece isso, adore ele nessa noite. Mas se você ainda não abraçou esse sacrifício, ele está te dando a oportunidade nessa noite